Olá! No programa de hoje, você acompanha uma entrevista que vai analisar a situação atual e as perspectivas para o setor imobiliário após o afastamento da presidente Dilma Rousseff. É só andar pelos shoppings que você encontra inúmeros deles com as mais variadas opções de refeição. Os quiosques e instalados fora da praça de alimentação, os estabelecimentos apostam na decoração para atrair o público. Da internet direto para a capital dos gaúchos. Conheça as novidades da loja Opa, inaugurada em Porto Alegre. Não saia daí, porque o Imóvel Class TV está entrando no ar. Com uma decoração diferenciada e inovadora, os quiosques de alimentação que ficam em shoppings apostam cada vez mais na personalização da estrutura metálica para conquistar o público. Os pontos comerciais são bem pequenos se comparados às lojas, mas chamam a atenção. Olha, aqui estão os churros, para vocês os churros, aqui estão os churros, para todo mundo os churros. Eles são pequenos, bem pequenos, não chegam a ter nem 10 metros quadrados, mas possuem tudo o que é necessário para vender um produto. Os quiosques que ficam dentro dos shopping centers podem até ocupar pouco espaço, mas têm chamado a atenção, como esse de churros gourmet. Ela está numa zona de fluxo grande dentro dos shoppings, né? Então acaba sendo uma compra um pouco por impulso. As pessoas gostam e estão passando, enxergam, pô, é um lanchinho só, né? Não vai, especialmente numa praça de alimentação, fazer uma refeição. Então a ideia dos corredores foi a partir disso. Essas compras por impulso também acontecem porque o quiosque, ou o carrinho, como eles mesmos chamam, traz um colorido fofo que lembra a infância. Os faróis redondinhos e as cores infantis recriam uma ideia de parque de diversões. A questão de fazer um toldo, tipo com estilo bandeirola, assim, esse tipo de coisa, eu acho que agrega bastante, né? E buscando um modelo tipo carrinho, né? O nosso primeiro modelo, ele é bem um carrinho só, né? Que está no Praia de Belas. E a partir desse a gente evoluiu um pouco por uma questão de necessidade de espaço. Então a gente manteve a identidade visual de um carrinho, mas transformando para quiosque, mais por questão de ocupação de espaço mesmo, que estava sendo necessário para o negócio, né? Para criar um ponto de comércio em um espaço tão reduzido como esse quiosque aqui, de 6 metros quadrados, todo o projeto arquitetônico foi muito bem pensado. A começar pela montagem de cada um dos churros de acordo com os gostos dos clientes. Cada material aqui foi utilizado e está disposto de forma a facilitar o fluxo de trabalho. Natasha não desenvolveu o primeiro projeto arquitetônico, mas está acompanhando o andamento dos próximos mini-quiosques. Sim, porque eles já são um sucesso. A primeira operação foi inaugurada em outubro do ano passado e em 7 meses já foram abertos 10 estabelecimentos no Rio Grande do Sul e um em Maceió. Para manter o mesmo padrão, os materiais também tiveram que ser muito bem pensados. Tem que ter uma ordem na disposição dos equipamentos e da área de trabalho. Porque na medida que tu fritou os churros, daí tu logo já tem que colocar a cobertura, colocar o recheio, então a coisa tem que acontecer numa ordem para não dar confusão ali na hora do movimento, né? Quando tem muita fila, então a coisa tem que funcionar direitinho. Isso para o arquiteto é um desafio também. Além de churros, crepes também estão entre os lanches vendidos em um espaço reduzido dentro dos shoppings. Esse aqui traz a França como referência no logo, na decoração e no sabor. E que sabor! A ideia foi que se remetesse a pequenos espaços e bares franceses, né? Toda a nossa concepção foram imagens de pequenas creperias francesas, né? E a cor, essa cor forte, ela foi para que fosse uma coisa assim, talvez um pouquinho mais feminino, né? Porque o próprio nome já é um pouco mais feminino. Mas claro, ele atende todo tipo de público. E ao mesmo tempo trabalhar com ícones da França. Então por isso que a gente tem toda essa parte de papel, de o que a gente está usando com ícones franceses, lembrando, né? A própria capital, Paris, a Torre Eiffel. Como já existia uma loja em outro centro comercial, a ideia foi recriar a mesma operação do estabelecimento em um quiosque,
de 8 metros quadrados. Tanto é que a parte de equipamentos, os discos de crepe é o mesmo número, né? Porém num espaço de 8 metros quadrados, é um espaço bem reduzido. Então a maior dificuldade foi isso, é botar toda a parte de equipamentos refrigerados, equipamentos de cocção, né? Nós nos preocupamos também com a parte de exaustão, porque estamos num espaço aberto do mall. Tentar trabalhar com materiais que fossem bem higiênicos, então nossa produção toda é com inox, com a parte de granito, né, para esconder um pouquinho a parte de lavagem, a parte de operação, mas ao mesmo tempo mostrar toda a concepção do crepe, né, todo como ele é produzido. Quem está por aí passeando pelo shopping aprova o conceito. Achei bem bonito, nada muito chamativo e realmente com esse toque moderno, eu achei moderno, achei bem bonito. Um ambiente claro, né? Ainda mais agora aqui nesse inverno, esse friozinho aí, bom comer um crepe. A presidente Dilma Rousseff foi afastada, o processo de impeachment está aberto. Muitos analistas acham que esse pode ser um fator importante para a recuperação da economia brasileira. Outros acham que a economia brasileira começará a se recuperar ainda este ano e que já dava sinais disso, independente da saída ou não da presidente Dilma. Com essa expectativa de melhora, como fica o mercado imobiliário? A tradicional pesquisa anual feita pela revista Exame mostra que o setor imobiliário enfrenta o seu pior momento desde 2009, mas que garante que há sinais de que essa fase ruim está perto do fim. Para nos dar um panorama da situação no país e aqui no Rio Grande do Sul, a gente conversa hoje no Imóvel Class TV com Rafael Severo, que é administrador, sócio-diretor da Escola de Investidores e da Trend Investimentos Imobiliários. Tudo bem? Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem, obrigado, Lúcia, pelo convite. Tu concorda com essa conclusão da Exame, que esse é o pior momento dos últimos 7 anos? Esse é eu digo o seguinte, durante os tempos difíceis, né, a gente tem sempre o fundo do poço, tá? E é difícil a gente acertar qual é o fundo do poço, mas eu acredito que a gente está bem perto dele. Se a gente ainda não chegou nele, nós estamos bem próximos e normalmente quando nós batemos no fundo do poço, o que tem são molas, né? E elas nos impulsionam de volta a uma retomada da economia. Agora, no caso do setor imobiliário, o mercado está parado. Está parado para quem? Para construtoras, para compradores? Tem dinheiro? O dinheiro está guardado ou não tem o dinheiro? Porque para a compra de imóvel, para esse setor se movimentar, duas coisas são importantes, que é renda e crédito, né, Rafael? Correto. O que acontece é o seguinte, tu tem os aspectos emocionais dos compradores, né? As pessoas apreensivas, será que eu compro agora? Será que eu vou manter meu emprego? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Tá? Isso estanca um pouco as vendas do mercado, em função muito do emocional das pessoas. Do medo. Do medo, né? O medo é o grande chefe durante as crises, né? Ele que acaba mandando na ação das pessoas, embora não precisasse ser assim. Para as incorporadoras, o que acontece é que agora é um momento de ajuste, né? Tem muitas incorporadoras, as grandes, focadas em reduzir estoque, então estão segurando os lançamentos aí para 2017, para o início de 2017, segundo semestre de 2017, para coincidir inclusive com uma retomada da economia, uma possível retomada da economia para a gente sair dessa recessão. E esse equilíbrio está começando a acontecer. Eu costumo dizer que desde 2015, tá, a gente teve uma janela muito boa de oportunidades para quem quer comprar um imóvel. A gente tem aí as incorporadoras fazendo feirões, outlets, dias de venda específicos com promoções inacreditáveis. E isso é uma janela, isso não vai durar para sempre. Tá? Então a gente está vivendo um momento ainda de oportunidades que estão sendo trazidas por esse momento de crise. Né? Em relação a existir ainda o dinheiro ou não, tá? O que eu vejo é o seguinte, o Brasil ainda tem uma boa reserva de poupança. Tá? Os brasileiros, o que acontece é que eles estão mais conservadores, a gente tem uma nova geração aí que está entrando no mercado de trabalho ou está entrando na fase de comprar o primeiro imóvel e nunca viu inflação ou sentiu muito pouco dela. E aí agora que está vivendo a inflação está apavorada. Né? Então isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas a tendência é que as coisas venham a se equalizar daqui a pouco. E quem não aproveitou essa janela que está acontecendo agora, provavelmente deixou uma excelente oportunidade passar. Agora, falando especificamente do setor imobiliário, que é o nosso foco, Rafael,
Essa retração, digamos assim, do mercado se deu de formas diferentes em relação às regiões do país, né? O Rio Grande do Sul e Porto Alegre têm algumas peculiaridades, né? Tem. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma dificuldade muito grande de novos entrantes. O que são os novos entrantes, né? São aquelas incorporadoras que vêm de São Paulo, vêm do Rio e vêm construir aqui, né? A gente tem todo um modelo diferente de funcionamento, os órgãos públicos têm seu ritmo próprio. Burocracia, né? Vamos falar a verdade. A própria população é bastante conservadora em relação a novos empreendimentos, a incorporadoras que vêm de fora, né? Será que elas vão se instalar aqui, depois vão vender os imóveis e vão embora? Existe essa dúvida. Então o gaúcho ele é um povo que é mais difícil de ser conquistado, né? Eu trabalhei muito com o povo gaúcho aqui, o mineiro já, e são dois povos que eles têm o pé atrás, mas depois que você conquista eles, né, você ganhou um parceiro para a vida. Então, faz parte, é o mercado, é assim que ele funciona, são peculiaridades do mercado gaúcho aqui, né? E tu sente essa diferença nessa área de investimentos também? Eu sinto que o gaúcho, ele fica muito preocupado, né, com o que eu vou ganhar, com o que o outro vai ganhar. Isso acontece, né? Mas ele segura mais o dinheiro, então, por exemplo, nessa época? Assim? Eu estou falando isso porque eu sou gaúcho, né? Eu sou daqui, então eu posso falar. Mas o paulista, lá, você senta na mesa, o cara só quer saber, tá, qual é o meu retorno? Então tá, vai lá, assina e tá pronto. Agora, por outro lado, o gaúcho te dá muito mais segurança na hora de fazer um negócio. Porque é isso que eu estava falando, quando você conquista ele vira um parceiro para a vida. Ele tenta te ajudar nos problemas que a empresa enfrenta em algum momento ou outro, devido a burocracias, devido até a captação de mais investidores, né? O gaúcho ele acaba virando um parceiro, ele vem junto. Então isso também acaba sendo um diferencial, né? Tudo tem o bônus e o ônus. Então eu acho que o grande bônus do gaúcho é que quando você conquista ele, você fala no olho, ele entra para valer, ele vira teu parceiro. E no mercado imobiliário, a gente tem um outro bônus aí, que o gaúcho gosta muito de investir em imóveis, né? A gente tem aqui uma ascendência italiana, germânica, né, europeia, que o valor da terra é muito importante. Está na cultura, está entranhado na nossa cultura isso. Da propriedade. Da propriedade. Então, o gaúcho ele gosta muito do imóvel. Ele prefere, às vezes, comprar um imóvel na planta do que colocar o dinheiro dele na bolsa de valores, né? Então, isso é bem evidente para mim. Bom, o Imóvel Class TV faz uma pausa, em seguida a gente continua falando sobre as projeções para o setor imobiliário. Mas antes, olha que bacana essa dica de curso. O Instituto Ling oferece o curso Arquitetura e Viagem para além de edificações. O arquiteto Edson Mafuz pretende mostrar por que a arquitetura e o urbanismo nos fazem ir para outros lugares do mundo para visitar. São 3 encontros nos dias 7, 14 e 21 de junho. Mais informações pelo site www.institutoling.org.br. O Imóvel Class TV está de volta e a gente segue o nosso bate-papo com o Rafael Severo, que é administrador, sócio, diretor da Escola de Investidores e da Trend Investimentos Imobiliários. A gente falava na primeira parte da nossa entrevista, Rafael, um pouco sobre o investimento no mercado imobiliário. O gaúcho tem um perfil que gosta de investir nessa área. Ainda de acordo com esse levantamento anual da revista Exame, entre as 6 cidades onde os imóveis subiram mais do que a inflação, 2 são gaúchas, que é Cachoeirinha e São Leopoldo. E Porto Alegre é a 3ª cidade do país com lançamentos com metro quadrado mais caro. No fim, essa burocracia acabou ajudando, então? Fez com que o estoque não fosse muito grande por aqui? A burocracia ela contribui como barreira para a entrada de novos competidores, né? Isso não necessariamente é bom para o consumidor, mas para quem constrói aqui acaba sendo uma ajuda, né? Tu acaba estando no mercado que é mais difícil para que novos concorrentes entrem, ingressem. Tem a questão também do que a gente falou no bloco anterior, do perfil do gaúcho ser um pouco mais conservador, olhar com certa cautela nessas empresas que vêm de fora também. Isso acontece. Não quer dizer que seja um fator decisivo. Eu acho que tem um outro ponto que contribuiu bastante para essa valorização, embora uma inflação alta, embora todo esse cenário, que é o próprio gosto do gaúcho pelo investimento imobiliário. Essa questão da segurança bate muito forte, né? E o gaúcho ele gosta de consolidar patrimônio e colocar para renda, né? Então ele realmente, assim, se ele for optar entre investir em ações,
onde tu tem um mercado que ele é volátil, todo dia ele varia, e investir em imóveis, que ele colocou o dinheiro dele lá, deixou, né, tá vendo o imóvel valorizar com o tempo, ainda uma renda entrar, o gaúcho ele tende a preferir esse investimento imobiliário. Agora, segundo a Exame, ainda segundo esse levantamento, o preço dos imóveis subiu apenas 1,8% em 2015 contra uma inflação de 11%. Em tese, é o paraíso para quem quer investir em imóveis, né? Porque é um momento favorável para isso, para quem tem o dinheiro, né, Rafael? Exatamente. O que acontece é o seguinte, a gente tem esse cenário onde a inflação ela está maior do que a valorização dos imóveis, então os imóveis eles acabam tendo, na verdade, uma rentabilidade negativa. Tá? Você subtrai aí da inflação, né, esse 1 ponto alguma coisa, a gente tem 9% aí de rentabilidade negativa nos imóveis. Então, isso para quem compra hoje, em relação ao ano passado, já é um ganho. Tá? Hoje, os imóveis estão mais baratos do que eles estavam no passado e num passado recente. Mas a pergunta que eu te faço é, eles estarão mais caros? Eles Então, terão a valorização que quem gosta de investir em imóvel quer? Eu acho que eles também estão mais baratos do que o que eles estarão no futuro, tá? Essa é a minha crença. É o que eu estava falando, é uma janela que se abriu. Esse momento de crise é um momento onde os grandes investidores criam o patrimônio deles, é onde eles realmente entram em ação. Não é quando está todo mundo surfando na onda que os grandes investidores entram e é onde se constroem as grandes fortunas. Hoje é o momento de obter descontos e a gente está falando de imóveis que valorizaram, mas é um momento excelente para encontrar imóveis com descontos além da inflação. Tá? Então, imagina, se você pega um imóvel com desconto de 20%, que já está valendo 10% a menos do que o ano passado, isso daqui a pouco já significa um desconto de 30%. Então, a gente está vivendo um momento bastante favorável para quem quer ousar entrar no mercado e aproveitar essas oportunidades. Quer dizer, quem tem condições, é um bom momento para investir em imóveis. Quem tem condições, quem tem daqui a pouco um consórcio contemplado, né, e está segurando a carta esperando o que vai acontecer, não espera. Esse é o momento para sentar e negociar com as incorporadoras com uma carta de crédito aprovada na mão. Que, aliás, estão negociando muito, né? Facilitando muito. O consórcio teve um salto de vendas agora nos últimos meses, justamente em função do receio e da própria dificuldade em obter crédito em alguns bancos. Tá? Então, isso realmente ajuda. Quem está com dinheiro na mão hoje está com a última palavra, né? Tá certo. Rafael, obrigada pela entrevista. Prazer conversar contigo. Eu que agradeço. Obrigado. Conversei com Rafael Severo, administrador, sócio-diretor da Escola de Investidores e da Trend Investimentos Imobiliários. Do virtual para o real, depois de fazer um imenso sucesso na internet, virar a queridinha de quem curte design, a marca Opa começa o caminho inverso, inaugura lojas físicas em várias cidades. E Porto Alegre recebeu uma delas. A gente foi lá conferir todas essas novidades da instalação. E é em uma casa de 3 pavimentos no bairro Montserrat que a loja da Opa foi inaugurada há pouco mais de um mês. E os proprietários do estabelecimento já têm experimentado a grande conexão que a marca tem com os gaúchos. Muitas pessoas que vêm já conhecem a marca, né, da internet, mas quando chegam aqui, veem os produtos, né, de verdade, que legal esse sofá, esse tapete, né, enfim, as pessoas muitas vezes estavam desejando aquilo e nunca tinham tido a oportunidade de ver os produtos. Então, elas chegam na loja e se surpreendem muito. Né? Então, é muito legal. Assim, a receptividade das pessoas é espetacular. Né? E isso acabou para a gente nos dando uma certa tranquilidade de que a questão da conexão das pessoas com a marca, a gente está vendo isso na prática e é muito forte. Assim. Então as pessoas entram na loja e ficam de fato maravilhadas. Os produtos que vão para as lojas passam por uma atenta análise da Opa, que traz para a vitrine do universo real as peças mais vendidas no universo virtual. Com um detalhe importantíssimo, os preços. Até mesmo as promoções lançadas no site valem para as lojas. Uma das características da Opa é trabalhar com produtos com bastante design e bastante cor. Mas na hora de comprar esses produtos separadamente pela internet, muita gente tem dúvidas se eles vão ficar de fato harmônicos quando estiverem todos juntos. Aqui na loja, o pessoal então criou um dos espaços mostrando que é possível sim criar um ambiente muito colorido e, no entanto, muito harmônico. Um dos principais benefícios é a possibilidade da pessoa vivenciar fisicamente a experiência de experimentar o produto, de sentir o conforto, os materiais, as texturas e as cores.
Mas um benefício bem importante que a gente descobriu desde a abertura da loja é que as pessoas ficam encantadas com a variação de cores, com a mistura de materiais, com toda essa composição que a gente tem de estilos dentro da loja. Mas quem ainda tiver dúvidas sobre como utilizar as estampas, pode ter uma consultoria dentro da própria loja. A Mariana, que também é arquiteta, sempre que solicitada, dá uma ajuda. As pessoas sentem muita confiança de ter um profissional de arquitetura dentro da loja. Elas gostam muito de trazer os seus projetos, de mostrar suas fotos. Mesmo os profissionais que têm um arquiteto contratado, eles gostam de ter a possibilidade de dividir a opinião com outras pessoas. O casal é sócio proprietário da primeira loja da OPA em Porto Alegre. Eles sentiram que existia uma lacuna no mercado da capital gaúcha. Que é uma empresa que tem produtos com uma qualidade muito boa, com design que é exclusivo, com preço super acessível, e eu acho que a gente não encontra isso no mercado de Porto Alegre. Acho que existe um buraco, digamos assim, nesse mercado, e a OPA ela vem a preencher esse espaço muito bem. Além de Porto Alegre, a OPA abriu 7 lojas próprias e outras 3 franqueadas em todo o país. E a ideia é continuar a expansão. Nós acreditamos muito no modelo de franquia para poder realmente expandir aí para o Brasil todo e chegar aí a um número maior de cidades, levando aí o design brasileiro da OPA. E a gente acredita que móveis eles devem não ser somente objetos de decoração ou objetos funcionais dentro da sua casa. Eles têm que entregar à sua casa a sua personalidade. Eles têm que deixar a sua casa com o seu jeito, com a sua cara. A revista Imóvel Clé já está disponível nos pontos de distribuição espalhados pela capital gaúcha. Confira agora os destaques desta edição. A arquiteta Caroline Crelin Motim fala sobre a decoração de uma casa de 2 andares na beira do Guaíba. Tem uma entrevista sobre consórcio, uma alternativa para quem prefere esperar mais para adquirir um imóvel. E o caderno especial deste mês é sobre o bairro Moinhos de Vento. Está cada vez mais fácil ver emaranhados de fios pelas ruas da capital, não é? Na verdade, está cada vez mais difícil encontrar uma rua aqui em Porto Alegre que não tenha aquela poluição visual de fios arrebentados, caídos e enrolados. Mas afinal, quem é que deve fiscalizar isso? A reportagem do Grupo Bandeirantes foi atrás dessa resposta. Habilidade e paciência. Só assim para conseguir trabalhar numa situação dessas. É perigoso. Tem que tomar alguma atitude aí, ser feito alguma coisa aí. Em Porto Alegre, o problema vem do alto e se espalha pelas ruas e calçadas. Soltos, desencapados, enrolados. Dá para ficar um tempão descrevendo a situação da fiação na capital gaúcha. Aqui nessa quadra, o problema é gradativo, à medida que a gente vai caminhando. Primeiro a gente percebeu esse aqui, fio sobrando, e eu continuei caminhando. Isso aqui só não é um problema para mim, porque eu sou bem baixinho, ó. Mas qualquer pessoa mais alta, a gente tá vendo ali o pessoal chegando, tem que estar sempre desviando dos fios aqui. É verdade, sempre desviando. Perigo, né? Perigo a gente passar por cima, sei lá. Se caminhar fica complicado, imagina pedalar. O ciclista está sempre desviando de tudo e o fio é mais um fator. Sem falar que não faz muito tempo que teve temporal e a gente nem sabe se esses fios estão cortados realmente ou não. A gente fica com medo, né? Eu fico com medo. Eu gosto muito de andar de bicicleta, mas digamos que a cidade não está ajudando, né? Nossa equipe percorreu bairros de diferentes regiões da cidade. Na Cidade Baixa, um dos que mais sofre com ventanias, os fios pendurados se tornaram comuns. Uma característica que incomoda e muito os moradores. Tu fica preocupado, tu nunca sabe se um fio que está solto ali é um fio que pode te dar um choque, alguma coisa assim. Tu fica meio assim quando tu passa do lado dos fios, né? Raramente a gente vê as equipes organizando, né? No ano passado, a Prefeitura Municipal sancionou uma lei que obriga as empresas e concessionárias que oferecem serviços através da rede aérea a retirar os fios excedentes ou sem uso que tenham instalado. Mas de lá para cá, quase nada mudou. A lei deu um prazo de 2 anos para que os responsáveis possam dar conta da exigência. Concordo contigo, não é um tempo curto não, mas é um tempo que viabiliza essa execução, essa limpeza da cidade com a serenidade que a cidade precisa manter.
Porto Alegre está ali há décadas, muitas décadas que isso veio acontecendo. Foram se repondo fios e cabos e, na verdade, muito pouco se retirou daquilo que está em desuso. Na prática, ninguém puxa para si a responsabilidade. Segundo a Anatel, a responsabilidade pela manutenção dos postes é dividida entre as empresas proprietárias dos mesmos e das empresas que os alugam para a instalação de fios. Geralmente, as proprietárias dos postes são concessionárias de energia elétrica. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica diz que a responsabilidade pela instalação, operação e segurança das redes de energia elétrica é da concessionária de distribuição. O poste, a estrutura da rede urbana, ele é de responsabilidade da CE, em sua grande maioria. A manutenção elétrica é responsabilidade da CE e toda a manutenção de que trata do usuário, as grandes empresas de telefonia, as empresas de cabos, né, de TV a cabo, a responsabilidade pela manutenção e retirada desses fios são dessas companhias. A prefeitura afirmou que já exigiu a retirada dos fios. Se eles não fizerem o serviço como devem fazer, tá, evidentemente que o PROCON vai entrar em ação. Ou eles vão resolver isso, nós vamos multá-los. No jogo de empurra-empurra, a população vai tentando, literalmente, desviar dos problemas. Fica preocupado, porque tu pode encostar, tu vai passear com os animais, eles podem encostar, se machucar, e aí é perigoso. E depois da reportagem da Band, algumas mudanças já foram feitas nesses locais. A gente conta para você no sábado que vem. A gente fica por aqui, você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem às 10h30 da manhã, aqui na Band, com horário alternativo no domingo depois do Canal Livre. Até lá!